Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Astro Geek e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tenho uma pergunta pra você. Tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Achou que eu ia cortar? Não vou cortar não, vou direto. Quais Resident Evils que você gosta? E outra, é um jogo esquecido ou não? É o que vamos ver agora, os jogos esquecidos de Resident Evil. Franquia que eu curto muito. Então, vambora pro vídeo. Ó, antes de tudo, vamos curtir Michel BR. Vamos ver o que ele tem pra falar sobre esses jogos. Fala, meus amigos, e hoje a parada tá tensa. Isso porque hoje eu vou falar dos jogos mais obscuros da franquia Resident Evil. A gente já conhece os clássicos e até mesmo o spin-off Outbreak que saiu para o PS2. Mas é Sim. aqueles jogos spin-off que ninguém comenta. Eu quero ver se você conhece, hein? Então se você é um gamer Esse aqui é massa. raiz e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal para não perder nada. E agora sim, sem mais enrolação, eu sou o Mitchell e bora lá! E já vamos começar jogando uma luz sobre o Resident Evil Survivor. Esse aqui é da época raiz do PlayStation. Cara, essa capa desse jogo eu acho ela muito massa. Tá jogando uma luz sobre o Resident Evil Survivor. Eu tenho ele, claro, pra emulador, mas eu nunca joguei ele. Ele parece ser ok, sabe? Ok. Eu lembro do pessoal zoando na época, porque parece que o gráfico do jogo era inferior em relação aos outros, né? Dizem que a mão do protagonista era maior do que a cabeça dele. Aí no início ele colocava a mão assim, oh meu Deus. Esse aqui é da época raiz do PlayStation 1, lá em 2000. Quem jogou naquela época já levanta a mão aí nos comentários, hein? Então, mano, o Survivor foi um jogo meio esquisito da franquia. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa e tem uma pegada bem diferente do que a gente já estava acostumado. A história é meio bizarra. Tem um piloto que perdeu a memória após cair de helicóptero em uma ilha depois da explosão de Raycon City. E a aventura começa porque ele precisa explorar essa ilha secreta da Umbrella, cheia de mistérios e obviamente zumbis. É clássico, né? Esses modelos de zumbi parecem ser do segundo jogo. Agora, o que chamou a atenção mesmo foi a parte visual. Mano, esse jogo forçou o PlayStation 1 até o limite. Os gráficos eram bem impressionantes para a época, mesmo com todos os defeitos. Até aí, beleza, só que não podemos ignorar os... Cara, eu não sei, cara. Não sei. Não sei, porque tem jogo de PlayStation 1 que tinha gráfico melhor, tá? Pode ser que o jogo ficou pesado, algum problema de otimização, mas eu sei que tem jogo de PlayStation 1 que é mais bonito do que isso aí. Eu acho Pepsi Man, velho, mais bonito que isso aí. problemas. A jogabilidade era bem básica, dava pra zerar o jogo em menos de 2 horas e a trama era meio ruim, sabe? Mas apesar dos pesares, Survivor foi o primeiro spin-off oficial da franquia. E ele meio que acabou marcando o terreno mesmo com esses perrengues. Então se você curte as relíquias dos jogos de antigamente, dá uma chance pro Survivor que dá pra se divertir de boas. Eu vou dar uma chance pra esse jogo porque ele parece ser bem gostosinho de jogar. Já joguei e eu não aguentei esse jogo, cara. E foi numa época que eu, tipo assim, eu sempre fiquei jogando, emulando no celular esses jogos, né? Nintendo, Game Boy, PlayStation 1, mas esse joguinho eu achei um saco, cara. E acredite ou não, esse protagonista aí, ó, esse personagem, é o Leon. Agora é hora de dar uma olhada no Resident Evil Gaiden, que chegou lá em 2001 no Game Boy Color. Quem diria, né? Um jogo da série no Game Boy. O negócio com o Gaiden é que ele é tipo o lado B da coisa. Sabe aquele parente meio esquisito que só aparece nas festas? Então, é o Gaiden. Olha esse combate, velho. Você tinha que esperar essa ponta aí, ó, esse negócio chegar na posição do zumbi pra você apertar o botão de ataque.
A história do jogo se passa num navio de cruzeiro, onde o Leon e o Barry Burton estão lá tentando sobreviver ao caos de zumbis. E é aí que vem o pulo do gato, ou seria o do zumbi. O combate é em primeira pessoa, com uma mira que parece que a gente tomou umas cachaça. A recepção desse jogo na época foi meio mista, né? O pessoal não curtiu muito essa mira e teve gente que nem conseguiu chegar até o final por causa disso. Algum tempo depois, Mano, eu não passei de 30 minutos aí. E olha que eu tenho paciência pra jogo velho, assim. eu fui até tentar Tinha, eu acho que hoje em dia eu não tenho mais não. jogar, mas eu realmente não curti esse game. Mas apesar disso tudo, o Gaiden tem seu valor na história do Resident Evil. Afinal, ele foi o único jogo da série lançado para o Game Boy. E assim, se você tá afim de uma experiência diferente, meio fora da caixa, dá uma chance pro Gaiden. Ele pode não ser o melhor jogo, mas com certeza tem uma historinha pra contar. Não, se for olhar na história, tipo assim, pra quem não sabe, esse jogo tem um personagem, um vilão, né? Ele é uma arma biológica que consegue mudar de forma. Então, no final, spoiler de um jogo que nem é canônico e é de 2001. O Leon morre, né? Dá a entender que o Leon morre e esse bicho se transforma no Leon e sai desse navio, consegue fugir, entendeu? Junto com o Barry e com a outra menininha lá. Aí, tipo, tem uma marquinha de corte dele que você vê que é uma gosma, ou seja, não é o Leon. Aí o pessoal teorizou que, na verdade, o Leon do 2 era um novato, estava aprendendo ainda, e o Leon do 4 já é um Jedi, né? Por causa disso, porque não era o Leon original, e era esse bicho aí, essa arma biológica. Agora, bora falar desse jogo bem esquecido da franquia, o Resident Evil The Missions, que chegou causando lá em 2003 para celular. Quem diria que a galera ia encarar zumbis direto do celular, né? Na época ninguém imaginava. Então eu vou ser bem sincero, The Missions é tão obscuro que eu só ouvi falar nele na hora de fazer esse vídeo, mas ele merece um destaque aqui. A parada aqui era o seguinte: a Jill, nossa eterna rainha dos jogos de terror, encarava 150 missões sinistras. Cara, Jill, olha nossa isso. eterna rainha Olha isso, o que custa fazer uma Jill igual? Mano, olha que legal, cara, que personagem massa. Totalmente feminina e uma personagem foda, cara. Ágil, entendeu? Nossa, mano, eu sei que os filmes da Mila Jovovich tem a Jill igualzinha, só que os filmes são podre, né? E aí no filme que é mais fiel, que eu considero o Bem-vindo a Raccoon City mais fiel, a adaptação mais fiel, apesar de ser podre também, eles cagaram na Jill, velho. Se ao menos eles fizessem ela direitinho, mas nem isso pra fazer. dos jogos de terror encarava 150 missões sinistras. Parece muito, né? Mas na real, as missões eram tipo mate os zumbis dessa sala, ou coleta uns itens para seguir em frente, esse tipo de coisa. Mas mano, lá em 2003 era tipo a pré-história dos celulares, nada de smartphones poderosos. Os gráficos eram mais simples que bom dia no WhatsApp hoje em dia. Era bem simplão mesmo, mas na época eu imagino que seria bom um pouquinho de Resident Evil na palma da mão. Só que eu não vou iludir ninguém. The Missions era bem básico, foi feito para ganhar uns trocados aproveitando o nome do Resident Evil. Se você já estava esperando um blockbuster no celular, a decepção batia forte. E se você tá afim de Pra você ver, né, velho? A gente se divertia com essa simplicidade. Hoje em dia, a gente reclama de tudo. Com razão também, né? Porque o jogo hoje em dia custa R$ 500. jogar ele ainda, tem disponível por aí. Mas no fim das contas, foi um passo importante na jornada da franquia. Mostrou que a Capcom não tinha medo de explorar territórios desconhecidos, até mesmo os humildes celulares da época. E você já botou a mão nesse Resident Evil? Cara, eu gosto muito desse. É tosco, é ridículo, mas quando eu não tinha nada pra fazer, eu zerava esse jogo. Não sei se hoje em dia eu conseguiria, porque a jogabilidade dele, na época eu já achava uma bosta, mas era o meu passatempo.
Esse é um game que dava pra colocar nos vídeos de jogos esquecidos. Resident Evil Dead End chegou lá em 2003 no PS2. Quem lembra desse aí? Mas é um gamezinho que, sei lá, parece que muita gente esqueceu rápido. E eu vou te confessar, eu cheguei... Cara, o gráfico do jogo era legal, você zerava ele. A primeira vez que eu zerei, ele tinha, tipo, eu zerei em 2 horas e meia. Esse jogo é só ir pra frente, não tem puzzle, não tem nada. A única coisa chata é que, tipo assim, pra você avançar no jogo, né, a primeira metade que é no navio, é no cruzeiro, você tem que rodar bem o mapa, explorar tudo pra ver se você não encontra uma chave. Porque tem uma chave ali que vai te liberar do navio. Só que você precisa rodar tudo, todos esses cenários, tudo, gravar tudo. Ele tinha um clima um pouco mais assustador, a mira era super travada, eu acho que era isso que fazia o jogo ficar mais assustador. E eu já falei essa história num vídeo anterior, né? Que eu confundi esse jogo com Cold Fear. Porque o protagonista é parecido e o jogo se passa no navio. Ia jogar ele, mas eu abandonei pouco tempo depois. Nem cheguei a zerar. Então, a história do jogo se passa num cruzeiro cheio... Esse jogo foi feito de 2002, tá? Ele foi feito antes do Resident Evil 4, mas a gente vê que isso daqui era um pré-Resident Evil 4. Tanto em questão de gráfico, a aparência do protagonista, que não precisa falar nada, né? E a questão de jogabilidade. Cheio de zumbis, porque convenhamos, é sempre um cruzeiro tranquilo e divertido quando tem mortos-vivos. Aqui a gente assume o controle do agente Bruce McGivern. Ele tá ali tentando desvendar os segredos da Umbrella enquanto tenta não virar aperitivo dos zumbis. E mano, apesar dos controles meio tanque que a gente já conhecia dos Resident Evil antigo, o Dead End tentou inovar de um jeito diferente, virando o FPS quando tinha zumbi na área. Você não podia sair, você ficava travado ali, ó. Só que até aí de boas, Dead End teve seus perrengues. As vendas foram meio fracas e parece que a galera da Capcom ficou meio sem jeito, porque nunca mais eles falaram muito nesse jogo. Pra você ter uma ideia, nem nos outros Resident Evil ele foi mencionado. Mas assim, se você tá afim de uma vibe mais de ação, menos quebra-cabeça e curte uns zumbis pelo caminho, o Dead End pode ser uma escolha divertida. Eu particularmente não gostei, mas quem sabe você não curte esse jogo. Se você tiver um Play 2 ou um PC potente, eu recomendo, tá? Beleza, agora é hora de falar sobre um spin-off que deu as caras para promover um filme de ação da franquia. O Resident Evil Vendetta Infected Experience foi lançado... Cara, esse filme é legal, é legalzinho. É o que eu já falei antes. Nada em Resident Evil é perfeito. Os filmes live action são uma bosta. A série, uma merda. E os filmes de animação, eles são legais. Pra quem curte o jogo é legal, mas falta um tempero ali que eu nunca entendi esses filmes de animação. Falta alguma coisa. É muito tosco, eu não espero nada, sabe? Para o PSVR em 2017. Ou PSVR, sei lá. A única coisa que eu sei é que eu não tenho dinheiro pra comprar isso aí. E eu vou te falar que pouca gente ouviu falar desse game, inclusive eu. Então, como eu havia dito, o Vendetta foi feito para dar aquele gostinho do filme de animação de 2017. A parada aqui é doida porque ao invés de você ser o herói caçando zumbis, você é o próprio zumbi. É isso mesmo, você vê a história pela perspectiva dos mortos-vivos. A jogabilidade é bem rapidinha, tipo uns minutinhos só, onde você e outros zumbis saem dando um rolezinho de boas por aí antes de serem mortos pelo Leon ou pelo Chris. E mano, vou te falar, tem sangue pra caramba nesse game. Mas sem aquelas partes de arrancar cabeça ou pernas, porque né, eles estavam respeitando as regras de censura lá do Japão. E inclusive ele ficou só pelo Japão mesmo, galera. Uma pena, porque quem não morava por lá não conseguiu sentir o drama de ser um zumbi no PSVR. Mas relaxa, tem uns vídeos no YouTube que dá pra dar uma conferida. Inclusive eu tô passando ele aqui na tela pra você. Não gostei desse jeito aqui, ó. Parece que... Eu ia falar que parece a GoPro, porque a GoPro ela deixa tudo mais arredondado, mais distorcido, mas não é. Eu não sei nem explicar o que é isso.
esse eu tenho vontade de jogar, velho. Umbrella Chronicles e esse que é o Darkside Chronicles. Esses são spin-offs, mas esses aí contribuem para a história do jogo. É o Ash que vai aparecer? Agora o próximo é o Resident Evil The Dark Side Chronicles. Esse aqui chegou lá em 2009 para o Nintendo Wii. Então quem jogou no controle de movimento na época já comenta aqui, hein? Então esse game trouxe de volta alguns momentos clássicos da série, tipo o Resident Evil 2 e o Code Verônica, só que com a roupagem mais moderna e gráficos turbinados. Na época eu fiquei maluco porque o Resident Evil 2 era o meu preferido. A história é contada através de uma vibe de conversa fiada de bar entre o Leon e o Jack Krauser. Eles meio que ficam ali relembrando os perrengues que enfrentaram contra os zumbis e as criaturas bizarras. A jogabilidade é no melhor estilo The House of Dead. Quem aqui é velho de fliperama com certeza vai lembrar. O esquema era só apontar e atirar, como se fosse uma montanha russa de... É porque os personagens já andam sozinho, pra quem não jogou nesse tipo de jogo, é on-rail. Só que esse daí todo mundo anda sozinho mesmo. Já o Time Crisis, que eu acho que muitos de vocês não jogaram, aquele dali você ficava escondido no lugar e levantava pra atirar em todo mundo. Aí quando você limpava o cenário, aí o personagem andava sozinho. de sustos e tiros. E mano, eu tenho que admitir, o lance de parceria com o controle de movimento do Wii deu uma experiência bem legal ao jogo. Mas se você perdeu essa época ou não curte o controle assim, não tem problema, dá pra jogar de boas com o controle normal também. Eu queria que lançasse. What is that? Did he just come through the roof? What do we do? Just run! O Darkside Chronicles tem aquele ar de nostalgia misturado com uns sustos modernos. Então, se você é fã de Resident Evil e curte uma boa dose de adrenalina, esse game é uma boa pedida para relembrar os bons tempos da sobrevivência contra os mortos-vivos. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreva aí se quiser para fortalecer o Mano, canal. curte o Muito canal. obrigado por assistir e até a próxima. Michel Um BR abraço. Games. Agora eu pergunto a vocês, meus caros telespectadores, vocês gostaram do vídeo? Por favor, gente, comentem os Resident Evil, que vai que faltou algum aqui, ó, nos comentários. Então não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever, curtir, hypar, fazer tudo que você quiser. E é isso, meus amigos. Eu vou saindo agora. Fique com Deus e até a próxima. Fui!